E o tema de hoje foi um tema muito pedido pelos meus colegas da Academia da Locução, que é o meu grupo fechado de treinamentos gratuitos, meu grupo VIP de treinamentos gratuitos. Inclusive, se você ainda não faz parte da Academia da Locução, me chama no direct do Instagram que eu mando o link para você. E se você estiver me acompanhando pelo YouTube, eu deixo o link na descrição do vídeo abaixo. Já tem gente aqui que é locutor, tem gente que ainda não é locutor. E quem tiver no Instagram, digita 10 se você é locutor e digita 20 se você não é ainda, que eu quero conhecer você, tá? Bom, o nosso tema de hoje é sobre esse universo de rádio. Por que que é tão difícil entrar em rádio? Você que é locutor já tentou entrar em rádio e não conseguiu? Você que ainda não é locutor tem esse sonho de entrar em rádio, já percebeu que o negócio é complicado? Olha só, pode ser um pouco mais simples do que você imagina, mas por que que tantas pessoas sofrem? É isso que a gente vai aprender hoje nesta aula. Pega papel e caneta para você não perder um minuto e anotar tudo, porque com certeza vai te ajudar a ter uma clareza desse mercado, vai te ajudar a ter uma noção do que é que está acontecendo nesse mercado de rádio, porque, gente, mudou tanta coisa, e se você não estiver atualizado, você vai ficar totalmente perdido. E as pessoas elas confundem muito, né? Entrar em rádio e trabalhar com locução. Você pode trabalhar com locução mesmo sem trabalhar em rádio. Mas a gente vai falar tudo isso nessa live de hoje. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. Você pode trabalhar em rádio ou não. O mercado da locução é imenso, tem mais de 50 nichos de atuação e tem mercados maravilhosos. E um deles é o mercado de rádio. E quando a gente chega nesse mercado, uma das coisas que eu mais escuto, gente, desde que eu comecei a trabalhar como locutora, já fui de rádio e não consegui mais voltar para a rádio, nunca consegui trabalhar em rádio, trabalho em rádio de graça, não ganho nada porque eu gosto. Tudo bem, você tem que fazer o que você gosta. Isso aí é base para você ter sucesso naquilo que você faz. Agora, o dinheiro é importante. E por que que não acontece, né? Por que que tá tão difícil? Bom, vamos entender um pouquinho da história da rádio, que isso vai dar uma clareza para você. Como eu falei, as pessoas confundem muito ser locutor e trabalhar em rádio, e confundem muito também radialista com locutor, e eu quero falar tudo isso nessa live de hoje que vai te ajudar. Lembrando que no final da live, no final, eu vou explicar para você como que você entra numa rádio, tá? Então anota aí, pega papel e caneta que vai te ajudar. Vou fazer mais uma coisa também. Quem estiver assistindo a live, provar para mim que está aqui na live, eu vou liberar um conteúdo onde eu ensino como que você monta um programa de rádio. É um conteúdo exclusivo que eu vou mandar para você que estiver me acompanhando. Eu vou explicar até o final da live como você faz para ter acesso a essa aula que eu vou abrir aqui para quem estiver acompanhando esse conteúdo. E também vou chamar uma pessoa aqui no Telegram, no, no Instagram, para tirar uma dúvida, fazer uma pergunta ou falar alguma dificuldade que está tendo na locução, porque às vezes aquilo que para você é tão complicado, talvez eu possa te resolver assim, ó, rapidinho, tá? Bom, quando que começou a primeira transmissão de rádio no Brasil, né? Isso é bem interessante, porque vai ter tudo a ver com as dificuldades que nós temos hoje na rádio. Tem pessoas que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai perceber que tem muito a ver. Gente, a primeira transmissão de rádio no Brasil, rádio aberta para os ouvintes, né? Porque a rádio ela já existia, mas ela era usada só para os militares. Os militares já se comunicavam através das ondas de rádio. Mas a rádio se tornou esse veículo maravilhoso que nós conhecemos hoje no dia 7 de setembro de 1922. Foi aí que realmente a rádio foi oficializada no Brasil. Bom, a partir daí, começou um veículo de comunicação completamente novo no Brasil. Então, muita coisa que aconteceu lá no começo da rádio, hoje nem funciona mais, mas muita coisa evoluiu. E uma das coisas que você vai percebendo é que houve uma evolução na comunicação de rádio. Ela começou em 1922, só que ela teve ali o seu auge na década de 50. E depois, com a vinda da televisão, aqueles comunicadores de rádio naturalmente foram para a televisão. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que gostam de rádio, querem aprender mais sobre rádio.
A locução é uma profissão que ela te dá a oportunidade de ir para a televisão. Os maiores comunicadores de televisão hoje vieram de rádio. Você pode pesquisar aí que você vai ficar impressionado. Ó, Silvio Santos, Boris Casoy, Luiz Bate, o Cid Moreira, Galvão Bueno, Faustão, os maiores comunicadores das TVs vieram de rádio, porque a rádio realmente ela é a base para você desenvolver o seu trabalho de comunicador. Mas aí o que, que acontece? Foram surgindo muitas rádios no decorrer, e quando a televisão chegou, uma coisa que muito foi falado, e hoje eu escuto isso também sobre a internet, quando surgiu a TV, muita gente achou o quê? Que a rádio ia acabar. Agora vai acabar a rádio, agora só vai ter televisão. Gente, a rádio não acabou, muito pelo contrário, ela se multiplicou numa quantidade que ninguém imaginava em 1922. Ninguém tinha ideia que a gente ia ter tanto espaço para comunicadores. Veja, nós estamos hoje em 2022. Eu não sei quando que você vai acompanhar esse conteúdo, eu espero que ele fique eternamente na internet. Mas uma coisa interessante, né? Agora que surgiu a internet, tem gente que está achando que a televisão vai acabar. Tenho certeza que não vai acabar, assim como não vai acabar a rádio. Tanto é que houve aí uma evolução na comunicação muito grande com o advento da internet que favorece nós comunicadores da voz, nós locutores. Então fique atento que esse conteúdo vai te ajudar. Bom, a partir do momento que surgiu a rádio, ainda não existia uma fundamentação na profissão de rádio, não existia ainda uma norma, uma regra. Aí surgiu com o tempo, né, a regulamentação do profissional chamado radialista. Bom, eu não sei quantos anos você tem, mas se você estiver acompanhando meu conteúdo, você deve já ter, se você tiver mais de 40 anos, você deve ter pego aí o período da rádio, onde era mais comum falar o radialista, e ele não trabalhava sozinho, tinha sempre um sonoplasta que ficava operando todo o equipamento, e a responsabilidade do radialista era apenas falar. Falar data, falar hora, falar das músicas, e aí começaram a surgir comunicadores que foram dando aquele posicionamento, aquele perfil dentro da rádio. Aquele cara que era mais do entretenimento, aquele que era do jornalismo, aquele que era esportivo, e aí foi mudando o comediante e o ator. Sim, os atores começaram na rádio. Antes da rádio, antes de existir as novelas, que a gente assiste pra caramba e é um sucesso no mundo todo, existia rádio novela. E os atores, os grandes atores, os mais antigos do Brasil, começaram na rádio, tá? Fazendo radionovela. Por que que tudo isso é importante? Porque quando você fala assim, por que que é tão difícil entrar em rádio hoje, em 2022, eu vou te responder com uma pergunta. Por que que você tem tanta dificuldade de trabalhar em rádio, se hoje nós temos 10 mil emissoras de rádios físicas no Brasil? Já fez a conta? Sim, são 10 mil emissoras de rádio. Gente, existem vários tipos de locutores e comunicadores, só que acontece que você que quer entrar em rádio e não consegue, eu vou te dizer por que você não consegue, mas no decorrer da live eu vou te falar um pouco do que você precisa entender. Com certeza você está desatualizado do mercado, você não entende como funciona. Eu não sei se você já trabalhou em alguma emissora de rádio, mas se você trabalhou só como locutor, você precisa entender a parte estrutural de uma rádio. Não adianta você bater de porta em porta nas rádios, querendo uma oportunidade, querendo um trabalho, se você nem sabe como é que funciona uma emissora. E também você não vai conseguir saber se você nunca trabalhar em uma, não é? Pois é. Então, o que eu vou dividir com vocês aqui são coisas que vão te ajudar. Então, primeiro, você precisa se atualizar no mercado das rádios, no mercado da comunicação. Segundo, você precisa entender como é que funciona uma estrutura de rádio dentro da emissora, não só como locutor, mas também como é que funciona a parte técnica, porque é isso que vai ajudar você a entrar numa rádio, tá? E terceira coisa, você precisa, de fato, se posicionar como um profissional e não como um pedinte, que é o que mais acontece, né?
Aquela época que a gente ia nos lugares pedindo, por favor, uma oportunidade, isso aí não precisa mais acontecer em 2022.